Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos em Cristo, minhas amigas. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui neste dia para o nosso encontro, né? Nosso encontro neste horário. É um horário que estamos sempre nos encontrando para ler, estudar e meditar a palavra de Deus. Espero que todos vocês estejam bem. E antes de iniciar, eu quero aqui pedir desculpa a vocês que estavam ontem comigo, pois ontem a net me deixou na mão, né? A internet caiu e o nosso estudo, a nossa reflexão não chegou ao fim, né? Então, desde já eu peço assim desculpa e espero que hoje ela não nos deixe na mão, né? Isso é coisa das tecnologias. Quando a gente menos espera, acontece coisas assim no nosso dia a dia, né? Quando a gente mais precisa, às vezes ela dá uma caída, né? Mas hoje nós estamos aqui para cumprir, né, o horário, cumprir a missão que o Senhor me deu de sempre anunciar a sua palavra, levar a sua palavra a todos aqueles que precisam de escutar, que precisam de refletir, né? Então, nesse dia, estou aqui já bem agradecida pela presença de vocês aí do outro lado. Vejo que já tem pessoas participando comigo e fico muito feliz. Para você que já chegou, seja bem-vindos. Para você que ainda vai chegar, para você que vai ver esse vídeo mais tarde ou talvez amanhã, né, em outro horário, bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre com vocês. Iniciarei com esta oração. Ouve, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor. Não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Vamos participar desta nossa liturgia diária, dessa leitura e meditação diária da Palavra de Deus, com o coração aberto, porque somos pecadores perdoados. Por isso também precisamos saber perdoar. Iniciemos com essa mentalidade. Mentalizamos, sou um pecador perdoado e por isso preciso perdoar. Ó Deus, força daquele que espero em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, segundo os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para iniciar a leitura e reflexão de hoje, iniciemos com a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura que veremos hoje será tirada do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, se você está aí com sua Bíblia, né? Pode nos acompanhar, pode acompanhar a leitura com a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, o capítulo é o 21, o versículo de 17 a 29. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, onde desceu
para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor. Tu matastes e ainda por cima roubas. E acrescentarás: assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal, encontraste-me, ó meu inimigo. Afinal, encontraste-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendestes para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baça, filho de Aias. Pois, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe, que morreram na cidade, são devorados pelos cães, e os que morreram no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe, para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amoreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias do seu filho enviarei a desgraça sobre sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que meditaremos agora é o Salmo 50. Salmo 50 ou 51, o versículo de 3 a 4, o 5 e o 6, e o 11 a 16. Se você tem sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. A resposta está no versículo 3. A nossa resposta a esse salmo será: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Desviai misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Desviai o vosso olhar dos seus pecados. Desviai o vosso olhar do meu pecado. E apagai todas as minhas transgressões. Da morte, como pena, libertai-me.
e minha língua exaltará a vossa justiça, e minha língua exaltará a vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Pois bem, meus irmãos, este salmo é um salmo muito bom para a gente pedir misericórdia a Deus. A gente pode rezar ele todos os dias, rezar ele todas as noites, o Salmo 50, e rezar em momentos assim, onde nós estamos passando por dificuldades, né? Principalmente nesse tempo de pandemia. Mas depois a gente vai meditar um pouco mais sobre tudo que o Senhor vai nos dizer nesta leitura, neste salmo e também no evangelho que nós vamos ver agora, né? O evangelho é tirado do evangelista Mateus. O capítulo é o 5, os versículos de 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente aos vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus amigos e amigas do Facebook, né? Pessoas também que ainda não são meus amigos no Facebook e por um acaso possam passando ver esse vídeo, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, que é uma missão nossa. Foi Ele que nos disse para irmos, todos os batizados, irmos ao mundo inteiro pregando o Evangelho a toda criatura. Não sou eu que estou inventando, né? Eu só estou cumprindo uma missão que recebi no momento do meu batismo, no momento que eu recebi também o sacramento do crisma, né? A partir dali, eu me tornei missionária do Senhor. Todos nós, a partir daí, nos tornamos missionários do Senhor. E Ele diz na sua palavra, né, que ai de mim se não evangelizar. Ai de vós se não evangelizar. Nós vimos essa semana, né, desde sexta-feira passada, que nós vimos assim instruções que o nosso Deus tem dado para nós. Instruções assim muito importantes para a nossa vida. Eu diria que é a fórmula para o caminho para a felicidade, a fórmula para a felicidade. Se a gente se comportar como Ele nos pede, como Ele nos fala, com certeza nós teremos sim felicidade. E na sexta-feira ele falava de um dos mandamentos, que é não cometerás adultério. Ele falava sobre como proceder marido e mulher. Por isso eu digo que é a fórmula da felicidade, né?
Se o marido e a mulher proceder segundo os ensinamentos de Deus, segundo a vontade de Deus, não tem por que eles não serem felizes. No dia 13, no sábado, ele pediu para nós, no seu evangelho, ele disse o seguinte: não jurarás falso, não jurarás falso. É uma outra fórmula para a gente ser feliz. Não jurar, nem sequer em nome de Deus, né? Porque ele diz: não jureis em nome de Deus, não jureis nem pelos cabelos da vossa cabeça, porque vós não são capazes de torná-los brancos ou pretos, né? No dia 14, no domingo, ele nos pediu: rezai para que o Senhor envie operários para a sua messe, pois a messe é muito grande e poucos são os operários. Continua pouco os operários para a messe do Senhor. E no dia 15, segunda-feira, ontem, a gente estava meditando e não deu para concluir, né? Devido a uma queda na internet, se você não ouviu eu falar antes, falo agora. Ele dizia que aquele mandamento antigo de olho por olho, dente por dente, não funcionará mais, não funciona mais. E ele nos diz: não enfrenteis o malvado, não enfrenteis o malvado. Essa coisa de olho por olho, dente por dente, não funciona mais nos tempos de hoje. Isso significa, não devemos nos vingar de ninguém. Não devemos buscar justiça com nossas próprias mãos. Para isso, tem as pessoas especializadas para fazer justiça. Tem os juízes deste mundo e não compete a nós fazermos justiça com nossas próprias mãos. Esta é mais uma fórmula para o caminho da felicidade deixada por Jesus nestes dias. E hoje ele diz: amará o teu próximo. E o mandamento antigo era: amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas ele diz: não é assim. Você vai amar o próximo, você vai amar o seu amigo e você vai amar também o seu inimigo. Não é porque é nosso inimigo que nós não vamos amar. Cada pessoa comete o seu pecado e o pecado, não importa se grande ou pequeno, para Deus é um pecado só. E Deus, ele não olha o pecado do pecador. Ele ama o pecador. Independente dele ser pecador ou não, Deus ama. Deus é amor e ele nos ama, sendo pecadores ou não. Na primeira leitura, nós vimos assim, ainda continuando, dando continuidade ao que nós começamos na leitura de ontem, falando sobre Acabe, o rei, né? O rei da Síria, que fez de tudo para possuir a vinha de Nabote. E a mulher, para satisfazer, né, o desejo do marido, ela arquitetou um plano e esse plano deu certo e mataram Nabote para que esse rei ficasse com a vinha. Só que na leitura de hoje, o Senhor falou para Elias, o seu profeta, e o único que tinha naquele tempo, que restava, vamos dizer assim, porque todos os outros profetas já tinham sido mortos. Então Jesus disse para Elias: vai, leva o meu recado para Acabe. E ele diz assim: por que provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar? Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Por quê? Porque a Jezabel, a esposa de Acabe, foi quem fez tudo, arquitetou tudo para matar o dono da vinha, né? Isso aqui também já é uma prefiguração do tempo em que Jesus vivia no mundo e que foi arquitetado também um plano para apanhar Jesus, para matar Jesus, o dono da vinha dos nossos tempos, o dono da vinha daquele tempo. E ele disse a Elias:
vai lá e diz a ele que o que ele fez foi abominável, o que eles fizeram foi abominável e o destino deles não vai ser um destino bom. E Elias foi lá e falou com Acabe, né? Olha, o Senhor mandou te dizer isso, isso e isso. Ele disse: os da família de Acabe que morreram na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Isso ele queria dizer que era a punição pelo fato deles terem cometido esse pecado. A gente sabe que quando nós pecamos, tem sempre uma punição. Ou hoje ou amanhã nós seremos sim punidos, porque não é Deus que quer nos punir, é o nosso pecado que recai sobre nós e acabamos sendo punidos sim. De uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, seremos punidos sim. Não por Deus, mas pelos nossos pecados, que nos levam, né, a pagar um preço. E aí quando Elias levou, né, essa notícia, essa mensagem de Deus, o que foi que Acabe fez? Ele simplesmente, mesmo sem ter feito, né, arquitetado o plano, que o plano foi todo da sua mulher, mas ele era, né, afim dessa vinha, estava louco para ficar com essa vinha. O que foi que ele fez? Se arrependeu demais de ter tido esse desejo de possuir aquela vinha. E o que ele fez, como forma de mostrar que estava arrependido, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Aqui nós vimos falar em cilício, mas na realidade ele se vestiu de saco. Naquela época, as pessoas, para mostrarem que estavam arrependidos dos seus pecados, eles se cobriam de cinza, eles deitavam no chão, rasgavam as vestes, vestiam saco e andavam vestidos de saco para mostrar que estavam arrependidos. Isso era uma maneira de mostrar para o mundo que estava arrependido. Porque para Deus a gente não precisa mostrar nada. Deus conhece tudo e Deus conhece o nosso coração. E ele dormia envolto em um pano e estava muito abatido, arrependido. E hoje nós vemos aqui o Salmo pedir a Deus misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Todos nós pecamos e todos nós precisamos nos arrepender, mas nos arrepender de maneira concreta, não um arrependimento superficial, para que o Senhor venha ter piedade de nós, né? Aí aqui diz a leitura que vistes como Acabe se humilhou diante de mim? O Senhor perguntando a Elias, viste como Acabe se humilhou diante de mim? É por isso que a gente, sempre que vai iniciar a missa ou a celebração da palavra, tem aquele momento de ato penitencial para que a gente se humilhe diante de Jesus, diante de Deus e peça a Ele perdão dos nossos pecados. São esses momentos que são os momentos especiais para a gente pedir perdão a Deus, no início das missas, no início da celebração dos cultos, em qualquer momento que a gente possa também, em nossa casa, quando a gente vai para a cama para fazer as nossas orações, para dormir, ou mesmo quando a gente se levanta, a gente precisa se humilhar diante de Deus e pedir perdão dos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. E porque ele, né, se humilhou, Jesus disse assim, Deus disse assim, já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida. Então, Deus só espera de nós que nós nos reconciliemos com Ele, que nós nos humilhemos diante da sua autoridade, diante do seu poderio. Por isso, o salmo que meditamos essa leitura vem pedir misericórdia ao Senhor, pois pecamos. E todo este salmo, o Salmo 50, é um salmo de pedido de perdão. E antes mesmo da gente ler o Evangelho, nós fizemos essa oração de perdão. Dependendo do pecado que cometemos, nossa tentação é pensar que Deus certamente não nos perdoará. Não importa a gravidade da falta, o importante é nosso arrependimento por ter cometido algo errado, por ter magoado o próximo, por ter ofendido a Deus. Não importa o pecado que cometemos,
importa é que nós nos reconciliemos com Deus. Lembremos-nos do episódio do rei Acabe, que se arrependeu sinceramente pelo assassinato de Nabote. E Deus o perdoou. Isso está, na leitura de Romanos 21, de 27 a 29. Perdoou porque o amava como filho e desejava que ele mudasse de comportamento. Deus sempre espera que nós mudemos os nossos comportamentos. E um dos comportamentos que ele pede para que mudemos hoje é amar o próximo e amar também os nossos inimigos. É um comportamento que precisamos mudar. É muito difícil, eu digo para vocês, é muito difícil mesmo amar as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que tentam alguma coisa contra nós. Eu sei que é muito difícil. Acontece com você, meu irmão? Acontece comigo também. Muito, muito difícil. Perdoar sempre, não importa a gravidade da ofensa. Deus quer que nós perdoemos sempre, não importando a gravidade da ofensa, porque Ele nos perdoa independente da gravidade do nosso pecado. Precisamos, meus irmãos, nos esforçar para perdoar até os nossos inimigos, se os temos. Às vezes eu ou você, que está aí do outro lado, não temos inimigo. Graças a Deus, eu posso dizer que eu não tenho. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também não tem. São poucas as pessoas que ainda conservam, essas coisas de inimizade. São pessoas que não escutam a palavra de Deus, Mas tenho certeza que todos vocês que estão aí do outro lado, que têm hábito de ouvir a palavra de Deus, de meditar e refletir, eu tenho certeza que você já entendeu que a vontade de Deus é que não tenhamos nenhum inimigo. A gente, meus irmãos, não podemos viver como pessoas que não têm fé. Precisamos, sim, mostrar ao mundo que somos pessoas que temos fé. E se eu tenho um inimigo, o mundo vai dizer, olha para ali, diz que tem fé, mas não perdoa. Diz que tem fé, mas olha quantos inimigos ela tem. Não podemos rezar, ir à igreja, participar das celebrações da palavra ou da missa e agir como um pagão durante a semana. A gente não pode, aos domingos, ir lá, assistir a missa, a celebração da palavra e naquele dia a gente procura fazer tudo certinho, porque ouviu ali a palavra de Deus, viu como ela quer que procedamos. E a partir da segunda-feira, terça, quarta, quinta em diante, a gente viver como quem não tem fé, como pagão. É isso que Deus quer para nós hoje. Um modelo de vida segundo a sua vontade. E ele diz aqui, no final, ele diz, portanto, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Ele nos pede perfeição e está muito longe da gente conseguir esta perfeição. Corremos atrás, sim, buscamos, sim, a perfeição. Estamos conscientes de que devemos ser perfeitos. Nos esforçamos sempre, mas está bem difícil de atingirmos a perfeição que o nosso Deus quer. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essas palavras, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, ontem, hoje e amanhã. Por isso, meus irmãos, vamos aqui nesse momento fazer um momento de pedido, de oração, Um momento de oração, finalizando já o nosso momento, especial. Com a confiança e a liberdade dos filhos de Deus, apresentamos ao nosso Pai alguns pedidos. E nós vamos responder, Senhor, ensina-nos a perdoar. Precisamos pedir a Deus que Ele nos ensine a perdoar, porque é tão difícil perdoar. Para que a vossa igreja seja em todo o mundo um sinal de perdão e reconciliação, nós vos pedimos, Senhor, ensina-nos a perdoar. Iluminai nosso Papa Francisco para que seus ensinamentos nos leve a viver como irmãos, nós vos pedimos. Senhor, ensina-nos a perdoar.
Tocai os corações dos governantes para que sejam promotores da justiça, da concórdia e da união entre todos os povos, nós vos pedimos. Senhor, ensina-nos a perdoar. Dai-nos a capacidade de não guardar ressentimento e nunca prejudicar ninguém, e de amar ao próximo como a nós mesmos. Amar também os nossos inimigos, nós vos pedimos. Senhor, ensina-nos a perdoar. E por todos aqueles que estão, nesse momento, muito doentes e que ainda não souberam perdoar, que ainda tem alguma mágoa no coração, que ainda tem algum ressentimento no seu coração por alguém, vamos pedir ao Senhor que tire esses ressentimentos dos seus corações e que eles possam, no momento da doença, no momento do sofrimento, viver em paz consigo mesmo e com Deus. Peçamos. Senhor, ensina-nos a perdoar. E para finalizar, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a nossa Mãe Maria, a Mãe do Perdão, a Mãe da Misericórdia, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Deus nos mais altos do céu. Glória a Deus por hoje estar nos dando essas instruções, esses ensinamentos. Usando a minha pessoa, usando a minha boca para transmitir a vocês esses ensinamentos. Glória a Deus por todas essas coisas. Glórias a Deus por me deixar com saúde, por me permitir saúde, por me permitir disponibilidade. Muito obrigado, Deus, por estar aqui nessa hora falando para os meus irmãos, para os meus amigos, para minhas amigas e até mesmo para aqueles que eu não conheço, que por acaso venham ver esse vídeo, que por um acaso passem por esse vídeo e assistam até o fim. Muito obrigado, Senhor, por todos eles. Muito obrigado pela minha amiga Cida Oliveira, nossa companheira fiel, que está disposta a dar um pouco do seu tempo para Deus. E a você que está aí do outro lado, que não apareceu a sua foto aqui, que eu não vi os comentários ainda, porque nessa tela eu fico sem conseguir ver os comentários, por tudo aquilo que você colocou no seu comentário, como intenção, como pedido a Deus, que Deus possa assim lhes conceder. E para que Deus derrame a bênção nessa tarde, nesse fim de noite, derrame bênçãos para a sua família, para você, derrame bênção de saúde, bênção de paz, bênção de amor e bênção de perdão. Eu vos peço. Muito obrigado. Já recebam de mim, o meu abraço. Ficamos marcados para amanhã, neste mesmo horário, dar prosseguimento com as próximas leituras, as próximas mensagens que o Senhor deixa para nós, como caminho de felicidade, como fórmula para a felicidade. Louvado seja Deus, muito obrigada a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Um beijo para todos vocês.